Fala pessoal, beleza? Seguinte, nessa aula a gente vai sair um pouquinho dessa parte de modelagem que a gente tem visto nas últimas aulas e a gente vai começar um assunto que eu vou dar assim, um certo início nele, né? Porque a gente vai aprofundar realmente no módulo 3, na parte do V-Ray. Eu vou falar sobre câmera. Por que eu vou falar sobre câmera, sendo que a gente vai, né, no futuro, utilizar a câmera do V-Ray? Porque existem algumas situações onde a gente vai ter que utilizar a câmera standard do Max. Seria no caso de imagem de layout, né, de planta humanizada, um outro tipo de imagem que a gente vai fazer o giro de 360 graus. Então, para não esperar chegar até o módulo 3, onde a gente realmente vai ver a câmera do V-Ray, que é a que a gente mais vai usar, a gente vai ver noção de fotografia, tipos de enquadramento, algumas regras que existem para ter uma câmera ajustada corretamente. Eu vou passar aqui algumas configurações, aí, algumas coisas que a gente faz com a câmera do Max e vou apontar alguns erros que geralmente costumam acontecer, né, na parte de câmera, porque não adianta a gente ter um desenho super bem modelado, tudo bonitinho, se a gente errar na câmera, né? Porque o que o cliente de vocês vai ver quando tiver pronta a imagem vai ser, né, o que a câmera está mostrando. Então, se a gente tiver um enquadramento ruim ou alguma coisa torta, que acontece muito, esse tipo de coisa, vai estragar todo o restante do trabalho. Então, eu vou falar, assim, básico, né? Eu não vou me aprofundar muito nessa câmera, porque na prática a gente vai usar só para essas duas coisas que eu falei, para layout e para gerar essa imagem em 360. Então não tem o porquê eu ficar detalhando demais o uso dessa câmera. Além disso, eu vou mostrar alguns tipos de imagens assim que a gente vai fazer, tanto interna, externa, prédio, esse tipo de coisa, como fazer um enquadramento assim, vamos dizer, comercial, né? Que seja vendável o projeto, que esteja bem enquadrado. E para isso a gente vai trabalhar junto a parte do render, definindo a resolução da imagem. Então eu vou explicar para vocês já essa parte também. Não é um enquadramento fotográfico com normas, com regra de terço, esse tipo de coisa. Mas é um enquadramento que já fica show de bola para vocês venderem imagens comerciais. E para a gente já pegar essa maneira de como controlar a câmera com configuração, qual a melhor configuração do render, né, da resolução, quais seriam os melhores tipos assim de tamanho, né, de resolução para cada tipo de imagem, esse tipo de coisa. Lembrando que não existe regra, né? Tudo é questão de bom senso de cada um na hora de fazer. Mas existem algumas dicas, algumas coisas que podem facilitar para vocês criarem as câmeras aí mais para frente. Então, antes de eu começar a mostrar como fazer enquadramento, esse tipo de coisa, eu vou fazer um negocinho bem simples aqui para a gente poder ver algumas configurações da câmera, né? Como que a gente vai criar a câmera, modificar a câmera, esse tipo de coisa. Então, vou fazer um negócio bem simplesinho, ó. Vou fazer só um plane nessa parte aqui, vou colocar 2 teapots aqui. Então, até hoje a gente mexia, né, aqui pela vista da perspectiva, com o Alt apertado ou algo do tipo, para a gente definir a câmera que a gente gostaria de ter. Até então, era dessa maneira que a gente trabalhava. Agora, então, a gente vai ver como que a gente vai criar uma câmera, que é o que vai fazer o quê? Ele vai ficar definida a vista na hora que vocês forem renderizar. Então, geralmente a gente vai trabalhar criando a câmera na vista top, que é mais fácil, né, pela questão da gente poder definir a localização dela, né, no eixo X e Y, e depois a gente pode, por uma vista front ou left, a gente ajustar a altura.
E isso também não é regra. Eu vejo muitas pessoas criando a câmera direto pela vista da perspectiva ou pela front. Tanto faz, né? A criação é a mesma. Eu prefiro criar ela pela vista top, que aí eu já defino onde vai estar o meu observador, onde vai estar o meu target da câmera. A câmera ela é criada por dois pontos. O primeiro ponto é o observador, que é onde, imagina onde você vai estar olhando. E o target, que é o segundo ponto dela, é para que lado você está olhando. Então, são dois pontos que a gente vai criar isso daí para fazer a câmera. Então, onde ela vai estar? Então, menu Create, o quarto, câmeras. Dentro de câmeras, a gente tem aqui o Standard, que é o que a gente vai ver hoje. E a gente tem dois tipos de câmera, o Target e o Free. Sempre vocês vão utilizar o Target, né, para a gente ter esse controle tanto da câmera do observador quanto do target dela. A câmera Free, a gente vai ter só o observador, então é uma câmera mais, assim, às vezes utilizada para animação, esse tipo de coisa. Então, quando a gente for ter aquela iniciação em animação, um negócio, né, bem básico sobre animação, só para vocês conhecerem, a gente vai fazer alguns testes com a Free para vocês verem o que dá para ser feito com ela. Então, como que a gente vai criar a nossa câmera? Eu vou clicar aqui no Target e eu vou vir aqui na vista top e vou clicar o primeiro ponto, que vai ser o meu observador, vou deixar apertado o botão esquerdo e vou arrastar o segundo ponto, que vai ser o meu Target. Então, olha só, apliquei e deixei apertado, ele mostra o desenho aqui da câmera, na vista top, que é onde está o meu observador. E aí eu posso, né, girar para o lado que eu quiser. Se eu for movimentando o mouse, ele vai criando o target, que é onde está o meu cursor ali, que tem um quadradinho branco. Então, vou soltar ele mais ou menos aqui. Beleza. Como tudo no Max, como eu sempre falo, depois que vocês terminam de fazer alguma coisa, lembra, ó, o target da câmera aqui, o tipo de câmera, ele continua ligado. Então, se porventura vocês clicarem com o botão esquerdo, ele vai começar a fazer outra câmera. Então, terminou de fazer, botão direito, para ele sair da câmera. O que acontece? A gente criou a câmera, mas visualmente aqui no nosso desenho nada aconteceu, né? A gente está só com o desenho da câmera ali, mas a gente continua com as 4 viewports normais, né? A top, front, left e a perspectiva. O que é de costume se fazer? De costume, a gente vai mudar a vista da perspectiva para a vista da câmera, né? Porque a gente não vai ter a necessidade, nesses casos, na maioria das vezes, eu praticamente todas as vezes, de ter a vista da perspectiva. Então a gente vai transformar a nossa vista da perspectiva em câmera. A maneira mais fácil de fazer isso é a gente utilizar o atalho pelo teclado. A gente tem duas opções aqui. Ó. Se a gente clicar aqui em Perspective, vocês vão observar que agora câmeras, e eu tenho aqui a câmera 001, que foi a que eu fiz. Então essa seria uma maneira, clicar na perspectiva, vir aqui e selecionar. O que a gente costuma fazer é digitar C, né, de câmera. Aí o que acontece? Se vocês observarem aqui, ó, tá agora câmera 001. Se eu digitar P, perspective. Se eu digitar C, câmera 001. Então, como a nossa câmera ela é criada, né, como tudo no Max, no eixo 0, a gente está no chão, vamos dizer, né? Não está aparecendo, não está uma câmera legal, vamos dizer. Então, depois de feita a nossa câmera, aí a gente vai poder ajustar, por exemplo, aqui na left, né, ajustar a altura dela. Eu posso tanto selecionar a câmera e fazer o ajuste que eu quiser, como eu posso selecionar o target, que é o quadradinho, e centralizar, por exemplo, a minha imagem. Uma coisa que acontece muito, por exemplo, se o meu target estiver dentro aqui do meu teapot, o que acontece? Para eu selecionar ele, ó, às vezes fica um pouco difícil, eu seleciono tudo menos ele. Então acaba dando um trabalho enorme para eu selecionar. Qual é a maneira que vocês vão utilizar para selecionar isso de uma maneira mais fácil? Ó? Eu seleciono a minha câmera, clico com o botão direito nela e eu tenho aqui, ó, Select Camera Target.
Ou seja, ele vai selecionar o target da minha câmera. Clico aqui, então, olha só, câmera 001.target. E agora eu estou com o meu target selecionado. Mesma coisa para fazer o inverso. Ó. Se eu tiver com o meu target selecionado, clicar com o botão direito, tem aqui Select Camera. Então eu clico, ele seleciona a câmera. Então lembra dessa maneira de selecionar, porque às vezes tem muita coisa no desenho e fica ruim para a gente ficar clicando só nesse quadradinho, tem que fazer vários cliques até conseguir pegar nele. Então é uma maneira, né, mais rápida da gente selecionar isso daí. Vou aqui colocar mais ou menos no centro aqui. Tudo bem. Então vamos supor que essa daqui fosse a minha câmera. O que vai acontecer? Deixa eu puxar um pouquinho mais para trás aqui. Um pouquinho mais para cima. Pronto. Se eu vier renderizar essa vista minha da câmera, ó, o que a gente vai perceber quando a gente renderiza isso? A gente vai perceber que não está a mesma coisa aqui e aqui. Qual a maneira mais fácil de observar isso? Basta vocês olharem aqui embaixo. Está aparecendo um pouquinho do meu fundo preto aqui. E na minha viewport não está aparecendo isso. Ou seja, tudo o que vocês forem renderizar, a gente vai ter que usar aquele Show Save Frame que eu falei lá, acho que na primeira aula. Que é a gente definir a área que vai estar... que é renderizada na hora que vocês clicarem no render. Então, como que faz isso? Lembra o atalho Shift F. Né? A gente tem aqui, ó, clicando no câmera 1, a gente tem Show Save Frames. Ou a gente clica aqui, ou o atalho que está na frente, Shift F. Quando eu apertar o Shift F, observa que ele criou então essas linhas, né, amarelas aqui que definem o meu tamanho da imagem. Agora, ó, deixa eu aumentar aqui, eu consigo observar esse pedacinho pretinho aqui, ó, que está aparecendo no meu render. Então, é muito importante, toda vez que vocês forem renderizar qualquer coisa, seja na vista da perspectiva, seja da vista da câmera, o que seja, trabalhar com o Save Frame ligado para que vocês vejam realmente o que está sendo renderizado, né? E não ter o render de um jeito, trabalha toda a viewport, né? Deixa tudo bonitinho e na hora que renderiza está diferente um pouco. Então isso tudo vai depender da resolução da imagem. Então, por exemplo, se eu vier na configuração do render, aqui no Render Setup, eu vou ter, né, para quem não tem o V-Ray instalado, vai estar um pouquinho diferente isso daqui. Eu vou colocar da maneira que fica para que todos vejam. Ó. Vai estar um pouquinho menor, né? O que vai acontecer? Ó? Se eu olhar, né, tudo isso daqui eu vou explicar depois no módulo 3, só essa parte do Common, algumas coisas que a gente vai utilizar. Quando a gente utiliza o render default scanline, né, então o render do Max, ele é conhecido como scanline. E a gente tem V-Ray, a gente tem Mental Ray, a gente tem E-Ray, a gente tem diversos, né, plugins de render. No caso, a gente vai estudar no módulo 3 o V-Ray, que é o mais popular e o mais utilizado nessa área de maquete eletrônica. Então, a parte do Common vai ser a mesma coisa, tanto para o V-Ray quanto para os outros plugins, que é onde a gente vai definir nessa parte do Common Parameters se é uma imagem, um single aqui, que seria uma imagem simples, estática, se é uma animação, onde a gente coloca aqui tipo os frames, a área que vai ser renderizada, onde a gente tem aqui algumas opções. Tudo isso eu vou falar depois, tá? Não é o foco hoje. Depois a gente tem aqui, ó, que é a parte importante onde a gente vai trabalhar junto com a câmera, que é o width e o height, que é a resolução da imagem. Ou seja, a resolução da minha imagem aqui, ela está 640 por 480. Toda vez que vocês forem abrir o Max direto, ele vai estar nessa resolução. Aqui do lado direito, a gente tem algumas opções, né, já estabelecidas no mesmo Image Aspect. Né? Esse Image Aspect é
ou 640 dividido por 480, que dá esse valor aqui. Então, a gente tem 320, 340 e assim por diante, tem essas outras opções. O que a gente vai fazer aqui, ó, se eu travar esse cadeado, por exemplo, qualquer alteração que eu fizer no width, ele automaticamente vai fazer no height. Então, olha só. Por quê? Ele está mantendo essa proporção que eu tenho aqui. E aqui vocês observam, por exemplo, aqui na câmera, que não está tendo nenhuma modificação, né? Está do mesmo jeito o nosso safe frame. Se eu desligar isso daqui, o que acontece? Aí os valores aqui do width e do height vão ficar independentes. Então, se eu aumento esse, ó, observa ali que o meu image aspect vai aumentando, né? Porque eu estou aumentando esse valor. E se vocês olharem ali na minha vista da câmera, ó, eu estou aumentando o meu safe frame, né? A minha área de render. Se eu diminuo, ó, ou seja, dessa maneira aqui eu consigo controlar essa aproximação e definir o tipo de imagem. Por exemplo, se eu tiver uma imagem em widescreen, que geralmente é conhecida como imagem linguiça, né, que é aquela esticadinha assim que pega às vezes 3 salas de uma vez, esse tipo de coisa, o que eu tenho que fazer para conseguir ter o render daquela maneira? Eu aumento o meu width, olha só, até eu criar, né, o efeito da maneira que eu quiser. Então aqui eu percebo que se eu der um render agora, a minha imagem ficou esticada. Ou seja, conforme eu trabalho aqui a minha resolução, ó, eu vou tendo diferentes áreas de render, né? Não vai ficando tudo na mesma proporção. Então, isso daqui é muito importante, o trabalho dessa configuração de resolução junto com a câmera, para que vocês possam ter, né, fazer um fechamento maior, deixar a imagem mais wide, esse tipo de coisa. Isso a gente vai ver bem a hora que eu começar a trabalhar as câmeras em alguns exemplos aqui, como que eu trabalho esse enquadramento da minha imagem. Então, beleza. Depois, uma dica assim, né? Depois que vocês tiverem encontrado um valor que tá bacana para a cena de vocês, o ideal é que vocês cliquem no Image Aspect, no cadeado, para não correr o risco de depois, né, vocês começarem a mexer aqui sem querer e ele perder aquela configuração que você estava e às vezes não lembra, né, o que está acontecendo. O que está acontecendo não lembra como estava e aí acaba ficando um pouquinho difícil de chegar, né, no resultado perfeito que vocês tinham. Então, beleza, eu vou deixar, né, para a gente fazer alguns testes a minha configuração dessa maneira. Ok. Antes de eu começar a falar das propriedades da câmera, uma coisa que vocês vão observar, ó, se eu estiver aqui na vista da perspectiva, por exemplo, observe os meus ícones aqui embaixo do zoom, que eles têm o desenho normal que a gente vê até agora. Se eu mudo para a vista da câmera, observa que os ícones mudam. Ó. Olha só, P, perspectiva, e o C, câmera. Ou seja, eu tenho alguns controles que eu posso fazer aqui, diretamente no zoom, que são parecidos com os controles que eu vou fazer se eu for fazer uma edição da minha câmera. Então, por exemplo, ó, esse primeiro aqui, que é o Dolly Câmera. O que o Dolly vai fazer nessa parte? Ó? Observa que ele criou um símbolo, né, uma setinha para cima e uma para baixo. Se eu aumento isso daqui para cima, o que eu estou fazendo? Eu estou mantendo, vai olhando aqui na vista top para ver o que está acontecendo. Ele está mantendo o meu target no lugar, né, o target não está mexendo, a minha câmera não está mudando o ângulo de abertura dela, eu estou simplesmente dando um zoom, né, vamos dizer, estou dando um zoom na minha imagem, eu estou aproximando a minha câmera do target. Se eu chegar e passar do target, olha o que ele faz. Ele vira a câmera e faz o caminho inverso. Aí, se vocês olharem pela vista left, ó, o que acontece? Ele mantém a mesma inclinação que eu tenho.
Então, tipo, na hora que eu passo o meu target, ele não vai rebater a minha câmera subindo. Ele vai continuar na mesma inclinação, olha lá. Pela vista left, ó. Por isso que agora ele está pegando de baixo para cima. Ele está mantendo, né, a mesma coisa. Então, isso daí seria esse primeiro aqui. O primeiro íconezinho que a gente tem. O segundo deles, ó, Perspective, o que ele vai fazer? Mesma coisa, vamos olhar na vista top, ele vai ajustar a perspectiva. Então, o que ele está fazendo? Ó? Observa que ele está... Deixa eu aumentar aqui. Ele está mantendo, ó, ele está modificando a minha perspectiva. Ó. Ele dá para cima, no caso, né, ele dá mais perspectiva na minha imagem. E para baixo ele vai deixar a minha imagem um pouco mais ortogonal, né, um pouco mais reta. Isso daí, o que ele está fazendo? Ó? Olha o desenho da minha câmera aqui. Ó. Ele aproxima, né, a nossa câmera. Ele está movimentando só a câmera. Só que ao mesmo tempo ele está distorcendo a minha imagem. Então se eu tiver com a câmera pronta e eu quiser adicionar mais perspectiva no meu desenho, eu posso trabalhar direto aqui com o Perspective para ver isso daí. O terceiro, Roll Camera. O que o Roll vai fazer? Ele vai girar a nossa câmera, né, dando uma caída na nossa perspectiva. Isso é muito utilizado, por exemplo, em animação de avião. Né, o avião está indo e aí ele vai virar, então uma câmera vira junto. Né, não é, às vezes, o modelo do avião que vira, é a câmera que faz o movimento desse roll. Então, olha só. Aí eu vou para a esquerda e direita. Nesse caso aqui, a gente vai para os lados, tá? Não é para cima e para baixo. Praticamente ele nem faz muita diferença, né? Ele dá uns tranquinhos assim, mas não faz nada. Então, o roll é isso daí. A gente vai... Né, imagina vendo uma imagem de um cockpit de um avião, né? E a gente está passando as coisas, desviando, tal, esse tipo de coisa. Então, o roll, ele é muito usado nessa parte. Depois, aqui embaixo, a gente tem o primeiro de baixo, Field of View. O que o Field of View faz? Ó? Deixa eu aproximar aqui. Field of View, ele vai diminuir a abertura da câmera. Observa que a minha câmera continua no mesmo lugar, meu target continua no mesmo lugar, só que a minha imagem afasta e aproxima. Por quê? Porque eu estou aumentando o meu campo de visão. Né? Ó, eu aumento. Isso aqui tem que tomar cuidado quando aumenta muito, porque ele tende a distorcer a imagem. Ó. Observa que a perspectiva fica muito distorcida. Então, câmeras com um ângulo de abertura muito grande, elas tendem a distorcer a nossa perspectiva. Então, é um negócio que tem que tomar um certo cuidado para não ter muita distorção. O pan é a mesma coisa, né? A gente movimenta para lá e para cá. Orbit câmera é a mesma coisa do outro, só que aí a gente vai... É a mesma coisa que movimentar, né? Movimentar a nossa câmera para lá e para cá. Isso a gente pode fazer tanto por ele, quanto a gente pode, né, simplesmente selecionar aqui e fazer o movimento que vocês quiserem. Então, é isso daí que muda nessa parte dos ícones aqui embaixo do zoom. Né, alguns recursos a mais que a gente tem para poder trabalhar esse esquema da câmera, de perspectiva, de zoom, de profundidade, esse tipo de coisa. Saindo dessa parte, a gente vai então ver os modificadores que a gente tem na nossa câmera. Então, com a câmera selecionada, tá? A gente vai no Modify e aí a gente vai ter aqui as configurações de câmera. Se vocês, porventura, tiverem com o Target selecionado e for no Modify, não vai aparecer nada, tá? Ele vai ficar lá, câmera 1 Target, Target. Só que a gente não tem propriedades no Target. As propriedades da câmera
estão aqui, no caso, no observador dela. Existem várias regras, vamos dizer assim, de abertura desse lens, né, de tamanhos normais assim que se utilizam, mas eu não vejo muita vantagem nisso na câmera normal. Na câmera do V-Ray a gente consegue observar um pouco melhor. Mas assim, para vocês terem uma referência, o número 50 ali no lens seria o número referente assim, à nossa visão. Então, tipo, pensa num ser humano, a visão dele das coisas seria uma lente 50. Tá? Nesse caso aqui não é uma cena, nada assim, então tudo bem, né, o valor que a gente colocar. Só que assim, existem situações de ambientes, por exemplo, ambientes pequenos, ambientes compridos, esse tipo de coisa, que se a gente colocar o valor 50, que é um valor agradável ao olho humano, a gente não vai conseguir pegar o ambiente praticamente nada, porque vai ficar muito perto, né, a nossa visão. Então aí a gente tem que pegar e trabalhar com valores menores para ele abrir mais esse ângulo, né? Então o que que acontece, ó? A lente, né? Eu não vou aprofundar demais nisso aqui porque a gente vai realmente ver como funciona isso no V-Ray, tá? Mas a gente vai trabalhar no lens, tá? O FOV ou o lens, ó, eles caminham juntos aqui, nesse caso. Então, o lens, o que que acontece? Quanto menor for o valor do meu lens, ó, maior vai ser o ângulo de abertura, né? Maior vai ser a lente. E com isso eu vou deixando o meu desenho cada vez mais longe. Então eu tenho aqui, embaixo nesse Stock Lenses, a gente tem alguns padrões de lente normais de máquinas, né? Que seria o 15, 20, 24, 28, 35, 50 e assim por diante. Então quanto maior for, né, se a gente quiser fazer uma imagem de destaque de alguma coisa, por exemplo, eu vou usar uma lente talvez grande, né, um valor alto aqui para que eu possa focar naquilo ali. Ou eu consigo trabalhar só com aquele lance de resolução também, sem ter que alterar muito a minha lente. Então aqui o importante para vocês agora é saber que se vocês mexerem no lens, a gente vai afastar ou aproximar mais o nosso desenho. E ter uma referência de 50, né, como uma câmera agradável ao olho humano, vamos dizer. Né? Dificilmente assim a gente consegue utilizar 50 em todos os tipos de imagem. Né? Isso daí vai depender muito do que a gente está fazendo, mas não é um negócio assim que tem que ser 50 toda vez para ficar bom. Tá? É uma coisa que a gente vai trabalhar para chegar numa vista bem enquadrada, um negócio bem feitinho. Né? Bom, depois disso, né, essa parte aqui, então, das lentes, o tipo de câmera, target, a gente pode mudar automaticamente aqui para uma free câmera. Então, vocês observam que a câmera free, ela não tem aquela linha e o target, ela é só o observador. Ela é muito boa, assim, para seguir caminhos de animação, esse tipo de coisa, que a gente fica preocupado só com a câmera, não com dois pontos. Mas se a gente tiver, por exemplo, um caminho de animação onde a câmera vai, para, vira para lá e para cá, olha para os lados, aí a gente tem que ter o target para poder fazer isso daí. Então, target. Show cone, ele vai mostrar o cone da nossa câmera. Show, aqui seria o horizonte. Então ele mostra onde está o horizonte da nossa cena. Ele cria essa linha preta aqui, mostrando, de acordo com essa câmera, qual seria o horizonte. Se eu for baixando a câmera, aí eu vou tendo meu horizonte ali. Também são coisas que não faz diferença, tá? O Environment Ranges é quando a gente utiliza, por exemplo, algum efeito no environment, alguma neblina, alguma coisa do tipo. Se a gente clicar no Show, aqui ele muda um pouco, né? Ele mostra dentro da nossa câmera o primeiro target aqui, onde a gente tinha definido, e ele mostra a projeção disso daí. Então a neblina apareceria nessa área, no caso, né? A gente tem o Near Range e o Far Range. O Near é o que está mais próximo. Então se eu quiser, por exemplo, aumentar isso daqui, ó, observa aqui na câmera ó, que ele começa a criar outra.
né, outra linhazinha ali, ó. Então aqui eu vou delimitar, né, quando a gente for ver no V-Ray isso daqui, a parte de fog, né, que é a neblina, a gente vê isso daqui melhor, mas a gente consegue delimitar o espaço da nossa imagem que vai ter a neblina, né? Eu consigo colocar ou tirar de acordo com esse environment ranges aqui. E no far, que seria o mais longe aqui dele, eu consigo também aumentar ou diminuir. Tá? Na imagem, isso daqui, ó, não faz diferença. Ela continua do mesmo jeito. Por quê? Porque eu não tenho nenhum efeito no environment da minha cena. Essa outra parte aqui, ó, clipping planes, isso aqui é importante. Tem muitas vezes que a gente tem ambientes assim, onde a gente tem que pôr a câmera e fica muito perto da parede a câmera e a gente não consegue fazer um enquadramento bem feito. Então, o que acontece? A gente pega essa câmera, a gente joga ela para trás da parede e utiliza esse clipe. O que o clipe vai fazer? Ele vai cortar para mim o que, tanto na frente quanto atrás, o que eu quero que apareça ou não na imagem. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, Clip Manually, eu vou ter a mesma coisa, o Near Clip e o Far Clip. Observa aqui, ó, que a gente consegue ver agora melhor, o Far Clip. O que acontece desse jeito? Ó? Se eu tivesse algum desenho nessa parte, ó, depois, né, dessa linha minha do Far, ele não apareceria no render. Olha só. Vou fazer uma box aqui. Fazer ela aparecer. Deixa eu desligar o clipe só para a gente poder enxergar ela. Ó, tá lá a nossa box. Então, se eu der o render aqui, ela aparece. Se eu utilizar esse clip, manually, ó, se eu aumentar o meu far clip, ele passou a câmera, ela aparece lá. Ele já dá esse preview já direto aqui na tela, tá? Se eu for diminuindo o meu far, opa, aqui. Ó, olha aqui que começou a cortar, ó. Deixa eu aumentar. Ele começou a cortar a minha box, ó. Por quê? Porque a minha linha ali do far está começando a entrar nela. Tem uma parte ainda que está antes, né? Mas se eu for diminuindo isso até o momento que ela fique fora do meu far clip, ele some de lá. Então é isso que o clip faz. Se eu quiser cortar na frente, o que eu vou fazer? Aí eu vou ter o near clip. Conforme eu vou aumentando aqui, ó, ele começa a vir a linhazinha ali vermelha. Quando ele vai entrando na projeção da cena, ele começa a cortar. Ó, se eu deixar assim, por exemplo, ó, tem um render aqui, olha só. Então, o que está antes dessa minha linha do near não aparece. E o que está depois aparece. Então, esse daqui é um recurso que a gente vai utilizar bastante até em cenas pequenas ou alguma coisa do tipo, que é a gente cortar o que não vai aparecer na câmera na hora do render, para não ter muita dificuldade na hora de fazer o enquadramento de certas imagens. Depois disso, a gente tem aqui um efeito, né, que é o Depth of Field, que é o famoso DOF. Vocês vão ouvir falar muito disso. O que o Depth of Field faz? Ele embaça parte da imagem de acordo com a posição do target. Então, onde o meu target estiver, ele vai deixar a imagem definida. E nas outras partes, ele vai dar aquele embaçado na imagem, né? A gente vai estudar isso bem a fundo no módulo 3, no V-Ray, né, que é muito mais complexo o negócio, e a gente consegue trabalhar de várias maneiras. A gente pode, inclusive, fazer isso na pós-produção, né? A gente vai ver isso no módulo 4, como fazer o Depth of Field na pós-produção, porque fica muito mais leve. Um render com um Depth of Field ativado, ele vai demorar muito mais do que um render normal.
Então, às vezes, não compensa, né? Compensa a gente utilizar alguns recursos que a gente tem no V-Ray mesmo para fazer na pós-produção. Mas vamos ver como que funciona isso. Ó. Vou ligar ele aqui, né? Multipass Effect, Enable, Depth of Field. Então, olha só, o meu target, ele está onde? Ele está na direção desse bully aqui. Vamos só deixar um pouquinho mais longe eles, para a gente poder ver melhor. Se eu der um render aqui, ó, observa aqui, ó, o que aconteceu. Aqui ele ficou embaçado e aqui ele está nítido. Se eu simplesmente pegar o meu target e trazer ele aqui no primeiro bully, vamos ver agora o que acontece. Então, o meu primeiro bully ficou nítido e lá atrás ficou embaçado. Se eu deixar no meio do caminho, observe então que no meio do caminho os dois ficaram, né, mais embaçados. Aí o que vai acontecer? Eu vou deixar lá no meu último mesmo, para a gente fazer uns testes. A gente tem aqui, na configuração do Depth of Field Parameters, a gente tem o Focal Depth, que aqui no caso a gente está utilizando o target da câmera, e eu posso colocar uma medida também, se eu quiser. Né? Tem as duas opções. Geralmente o mais indicado é a gente utilizar realmente o target da nossa câmera, ao invés de colocar uma distância, porque a gente vai ter que saber a distância exata que está, né, entre as peças, os objetos da nossa cena para poder fazer esse Depth of Field. Depois aqui no Sampling, a gente tem aqui, ó, Total Passes, 12. Então, o que vai acontecer? Se eu aumentar esse valor de passes, ele vai ficar com uma qualidade melhor o meu Depth of Field. Por exemplo, para a gente fazer teste, eu vou colocar 2. O que vai acontecer? Ele vai fazer 2 renders e ele vai mixar esses 2 renders para tentar fazer o Depth of Field. Então, vou dar um render aqui. Então, observa que não ficou assim muito definido, né? Eu vou criar uma cópia desse render para a gente poder fazer as comparações. Eu vou clicar nesses dois menininhos aqui, Clone Render Frame Window, para eu criar um clone. E agora o que eu vou fazer? Eu vou aumentar esses passes meu para 30 e vou renderizar. Observa aqui no render, ó, pass 15, 18, 30. Observa a qualidade, ó, né, a diferença que faz. Vamos aumentar mais ainda para a gente poder ver melhor aquele lance do pass que eu falei, por 60. Olha aqui nesse cantinho, ó, pass. Ele dá o número que ele está fazendo até o 60. Aí quando chegar no 60, ele termina o render. Então, observa a diferença que a gente tem de qualidade desse para esse, né? Não está um embaçado muito, né, um efeito muito legal. Começa a observar em fotografias que vocês vão ver que esse efeito está praticamente presente em quase todas as fotografias que vocês verem. Né? Tanto o Depth of Field dessa maneira como o inverso, né, desfocando o fundo. Esse lance de desfoque é uma coisa muito comum em fotografia. Claro que a gente, em imagens, a gente não pode abusar muito desse efeito, porque acaba ficando meio cansativo também, né? Ficar tudo quanto é imagem que faz, tem o Depth of Field, tem esse tipo de efeito, mas é o que eu costumo falar, é questão de bom senso, né? Se a gente vê que a imagem, né, fica realmente, né, agrega um valor alto na imagem, né, na visualização, ter esse efeito, vale muito a pena a gente colocar assim. Bom, vou diminuir aqui agora para deixar com 20, tirar o clone. Vamos renderizar para ver com 20 e a gente vai mexer nos dois valores de baixo. Vou fazer a cópia. Bom,
Depois dessa parte de passes, a gente tem o sample radius, que é o tamanho, que é o raio do nosso sample. Então, quanto menor o valor, melhor. Se eu aumentar isso daqui, eu vou colocar, acho que 1 é o máximo, e vou dar um render para vocês verem a diferença. Né? O que aconteceu? Ele aumentou demais o valor do raio do meu sample. Aí o que acontece? Os 20 passes que eu tenho aqui, nesse total passes, ao invés deles ficarem concentrados num raio de 0,1, eles ficaram concentrados num raio de 1. Ou seja, saiu o bully para tudo quanto é lado. Né? Não é o máximo 1, não. Se eu colocar 5, olha só, vai virar um rolo só, né? Porque eu estou delimitando 20 renders, 20 peças, dessas duas peças e do plane, num raio de 5 metros. Então tá muito grande, né? Ao passo que se eu diminuir, estava 0,01, deixa eu confirmar se era isso. Se eu diminuir mais ainda, ó, 0,005, o que ele faz? Então, ele vai concentrar mais ainda o meu depth of field. Então, se a gente chegar num valor muito pequeno, praticamente a gente nem vai observar o depth of field, ele vai ficar muito suave, porque ele concentrou numa área muito pequena. Eu acho que o valor padrão dele, o 0,01, que é o que já vem, eu acho que está de bom tamanho, né? Dependendo, assim, a gente pode, às vezes, diminuir um pouco, mas aumentar eu acho que não. Sample bias, 0,5. Então, vou fechar esse, crio um clone. O que o sample bias vai fazer? Vou diminuir ele para 0. A gente observa, ó, esse sample bias, dessa imagem para essa, a gente consegue observar nessa parte, ó, parece que ele faz uma sombra. Ó. Nosso objeto salta um pouquinho, né, uma das projeções dele salta, e fica como se fosse um sombreado em volta. Se eu aumentar o sample bias para 1, der o render, ó, observa que ele deixou a sombra mais forte, mais definida, né? Não igual está aqui. Então, o valor 0,5 é um valor que eu acho muita coisa dessa parte. Eu estou falando esses negócios aqui só para vocês conhecerem o que é, mas de verdade, assim, o que vocês vão mexer mesmo, se for o caso, né, de querer brincar um pouquinho agora, de fazer alguns testes e tal, mexe só no Total Passes. O restante deixa no padrão do jeito que está, que ele já tem uma configuração já legal para vocês terem um efeito, né? Então não tem necessidade de ficar mexendo nessa outra parte. E essa parte de baixo aqui, que é a combinação, né, dos passes. Tipo, a gente tem a opção de normalizar as alturas para que ele não saia muito do lugar. E tem o tile size, que é o tamanho definido aqui pelo sistema. E a força desse jitter, que também comprime ou expande o nosso depth of field. Não mexe também, deixa do jeito que está. Então, para brincar um pouquinho com o depth of field, se vocês quiserem, vocês vão utilizar só o total passes. Então, lembre que quanto mais passes, maior vai ser a qualidade e maior vai ser o tempo de render. E depois trabalhar só com o posicionamento do target na nossa imagem para a gente poder ter diferentes efeitos dentro da mesma. Lembrando que a gente vai ver isso aprofundado mesmo, toda essa parte de câmera, né? A gente vai ver realmente como funciona uma câmera fotográfica, quais são os recursos, teoria, técnicas, né, tipos de enquadramento. Tem muita coisa para a gente ver sobre isso. Mas a câmera do Max é uma câmera que não possibilita a gente ter esse estudo de uma máquina real, né? Então a gente vai mais mesmo fazer o enquadramento da imagem e tá tudo certo. Bom, eu vou apagar essa câmera aqui para mostrar um outro negócio. Vamos supor que vocês, né, têm lá a imagem, o desenho de vocês, e vocês chegaram mexendo ali na perspectiva, né, à toa,
só para visualizar, e chegou numa posição, assim, vamos dizer, que fala, poxa vida, né, se eu tivesse uma câmera nessa posição ia ser 10, porque eu já estou com a vista realmente do jeito que eu queria estar. Aí o que acontece? Fica meio complicado a gente pegar, ir lá e começar a criar uma câmera e ficar ajustando para chegar exatamente na maneira que vocês deixaram aqui na perspectiva. Então, existe uma maneira da gente transformar a nossa vista da perspectiva em câmera e automaticamente ele cria uma câmera para vocês. Então, por exemplo, gostei do meu enquadramento dessa maneira e quero fazer uma câmera direto. O que eu faço? Deixando a vista da perspectiva, né, ativa aqui selecionado, vocês vão digitar Ctrl C. Então, se eu digitar Ctrl C, o que ele faz? Ele cria para mim uma câmera já exatamente da maneira que está a minha perspectiva. Ela virou câmera 1. Ó, vou apagar aqui, vou dar uma mexidinha para cá. Tá, gostei desse jeito aqui. Quero criar uma câmera. Ctrl C. Ele cria para mim uma câmera exatamente da maneira que está ali. E aí depois eu posso, né, trabalhar da maneira que eu quiser. É uma câmera igualzinha, normal, tá, ó, target câmera, com todas as configurações, tudo certinho, não tem nada diferente. Ok. Então agora a gente vai passar para uma etapa aqui onde a gente vai trabalhar alguns posicionamentos de câmera para que vocês vejam assim algumas maneiras de como se enquadrar melhor diversos tipos de imagem, né? É um negócio assim que existem muitas falhas, muitos erros, né? Que eu percebo em algumas câmeras de imagens que eu vejo, mas é muito fácil de consertar, não tem... Às vezes é por falta de conhecimento mesmo de câmera que acaba acontecendo esse tipo de coisa. Eu vou mostrar aqui para vocês, eu separei algumas imagens que eu andei olhando por aí, né? Eu peguei coisas bem antigas mesmo, mas para mostrar alguns erros normais assim que a gente costuma ver em câmera, para que vocês já quando estiverem fazendo algum trabalho e for mexer com a câmera já sabe, né, já vai lembrar que são erros comuns que acontecem e que vocês têm que tomar cuidado para não acontecer na câmera de vocês. Então, a minha ideia aqui não é analisar a imagem de ninguém, tá? Nenhuma dessas que eu peguei. Simplesmente é para mostrar algumas coisas que acontecem com a parte de câmera para que vocês não cometam assim algumas falhas comuns aí por aí. Hoje em dia até menos, né? A gente vê menos erros desse tipo, mas muitas pessoas quando começam, né, são erros mais assim de pessoas que começaram a mexer com essa parte há pouco tempo e que ainda não tem muita noção, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Eu peguei algumas imagens, eu não estou vendo aqui qual programa que foi usado para fazer isso, nem nada, tá? Eu nem sei se essas imagens que eu vou mostrar foram feitas no Max ou alguma coisa do tipo. Mas assim, ó, o principal fator que a gente vê aqui é com relação à perspectiva da imagem. Se vocês observarem do lado esquerdo, vocês vão observar que a parede ela não está reta, ela está puxando, né, ela está tombando a imagem. Né? Ao invés de estar uma perspectiva assim, ela está assim. Ou seja, ela está como se tivesse um ponto de fuga lá em cima e onde as duas laterais vão se encontrar. Ou seja, não é muito legal ter uma perspectiva muito distorcida dessa maneira. Às vezes, algumas distorções são válidas e são até legais, né? Mas a gente não pode ter uma distorção tão grande dessa maneira. Um outro detalhe que me chama a atenção é olhando lá no fundo, ó, vocês observam, é um outro erro muito comum e que a gente vai aprender como ambientar a nossa cena depois, né, lá no módulo 3, quando a gente estiver trabalhando mesmo em cenas, que é essa ambientação da imagem, tanto em fundo quanto lateral, esse tipo de coisa. Porque aí o que acontece? Se vocês olharem lá no fundo, ó, a gente tem uma grama, né, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. E de repente tem um céu com uma nuvem, né, do lado esquerdo e do lado direito
também, né, ele está meio esbranquiçado. Ou seja, parece ali que acabou o mundo, né? A gente tem uma grama e de repente acabou o mundo ali e virou uma nuvem. Então, esse é um outro tipo de coisa que vocês têm que tomar cuidado, é com esse enquadramento do céu, né, que a gente vai ver depois, mas eu já tô dando as dicas aqui do que não pode acontecer. Não pode acontecer desse esquema do céu tá batendo no horizonte assim direto dessa maneira, né? Tem que ter alguma ambientação, alguma coisa. E isso daí, muita coisa é com relação à câmera, né? O enquadramento, fazer o fechamento das laterais, alguma coisa assim. Então, essas daí seriam as duas principais coisas que eu vejo de enquadramento da câmera. O posicionamento assim, da imagem, vamos dizer, tá bom, ele está mostrando, né, toda a fachada do projeto, legal, só que a distorção está muito grande e isso atrapalha um pouquinho. Nesse caso, ó, mesma coisa. Né? Se vocês olharem do lado esquerdo, dá para perceber uma distorção enorme, né, do prédio. A gente vai andando mais para a direita, a gente vai vendo que vai ficando tudo reto. E do lado esquerdo a distorção está muito grande. Então é correção de câmera também para não ter essa distorção toda. Questão aqui de prédio, mesma coisa. Distorção, né? Parece que os prédios estão um tombando para o lado do outro. Isso também é distorção de câmera. E aí a gente observa também a mesma coisa nas laterais e no fundo. Uma coisa muito comum quando a gente vê imagem de prédio é a pessoa pegar e encher de árvore para tudo quanto é lado. Às vezes é realmente assim, né? Existem casos de lugares onde vão fazer condomínios que em volta é tudo árvore mesmo, não tem mais nada. Mas a maioria que eu observo é dessa maneira, né? Tá cheio de árvore, então parece que os prédios sempre estão no meio de uma floresta. Então também tem que tomar um pouquinho de cuidado, dar uma analisada no que tem no entorno do prédio, né? Se são casas, se são outros prédios. Também você não pode pegar, por exemplo, uma imagem numa cidade lá do interior que tem um prédio na cidade, está construindo um segundo, e colocar um fundo, por exemplo, cheio de prédio, cheio de coisa. Também, né? Pra gente, a imagem ficou linda, tudo, mas pensa no morador da cidade, né? Que vai comprar, olha, fala, nossa, um monte de prédio, tudo, e aqui tem um prédio só, né? Então são detalhes também que a gente tem que tomar um certo cuidado. Então aqui mesmo esquema, distorção de câmera. Se a gente observar a linha do meio aqui, ó, essa linha do prédio, ela está reta. Aqui ela já começa a tombar. Aqui ela tomba mais ainda. Essa parte também está abrindo. O prédio é um negócio meio difícil mesmo da gente ajustar uma câmera legal, mas não pode ter tanta distorção desse jeito. Nessa daqui, ó, se a gente observar, a câmera está ótima, né? Não tem distorção, ela está certinha. Só que assim, praticamente quase 2/3 da imagem é céu. Ou seja, não é um enquadramento bacana. Então aqui a gente poderia ter duas opções. Ou a gente baixa um pouco a câmera, ou a gente muda aquele esquema da resolução. Para quê? Para que a gente corte, né, o céu mais ou menos por aqui. Ó. Aí sim o prédio vai chamar muito mais atenção, né, do que dessa maneira. Só vou mostrar aqui para vocês aonde seria mais ou menos um corte legal para a gente fazer essa câmera. Por exemplo, aqui. 4. Vamos imaginar que se vocês cortassem aqui, mais ou menos. Olha a diferença dessa para essa. Aqui o foco do empreendimento, no caso, ele veio, né, para frente. A gente consegue ver muito melhor do que dessa maneira. Dessa maneira a gente não sabe. Geralmente você olha assim mais ou menos no meio da imagem, o céu é tanto céu que a gente às vezes não consegue focar no que está realmente querendo vender. Ao ponto de que se a gente só ajustasse ali essa resolução para a imagem ficar um pouco mais esticada nesse caso, a gente continua enxergando tudo, né, na mesma altura, tudo certinho, porém o foco mesmo agora está aqui, ó, nessa parte.
que é uma coisa que a gente vai ver depois, algumas regras de onde tem que estar, né, essa linha que vai chamar a atenção. Então, só fazendo esse corte, a gente já resolveria isso daí. Nesse caso, mesma coisa, distorção. Vocês observam que geralmente é sempre os erros, vamos dizer assim, que acontecem, são os mesmos, né? Distorção e às vezes o enquadramento, né? Imagem interna, geralmente de ambientes menores, costuma acontecer muito isso daí também. Ó. A gente observa, por exemplo, essa janela. Ó. Se a gente vier com uma linha reta aqui, ó, observa o quanto ela está distorcendo. E aí a gente consegue visualizar também essa parede, ó, está bem torta. E o piso que começa a cair para um lado. Né? O piso começa a esticar. Porque a gente fica, às vezes, num ambiente pequeno, esquece de enquadrar melhor, está aparecendo muito piso, né, pouco teto. A gente tem que meio que equilibrar a quantidade de piso e a quantidade de teto que vai aparecer e deixar as paredes retas, né? Senão a pessoa olha e parece que está caindo alguma coisa aqui, meio torta. Aqui, ó, mesma coisa, a distorção está quase certa, né? Mas aqui na lateral, nessa lateral, deu uma distorção muito grande. Se a gente pegar a linha reta, a gente percebe essa distorção. Porém, aqui, ó, essa parte de trás, tudo de entorno, tá bacana. Tem um predinho lá no fundo, dá para ver algumas coisinhas aqui. Então já tá quase lá, né? É só fazer a correção dessa distorção aqui para não ficar tão puxado, né, num ponto de fuga lá em cima. Aqui é o mesmo problema daquela outra lá, o fundo, né, ó, tá, tipo, até tampou, tudo bem, mas não teria um tipo de jardim desse do lado, num terreno. Aqui a gente vê o céu, né, batendo no chão, e a distorção da câmera também, que é tranquilo para resolver. Nesse caso aqui, ó, a gente usaria, né, a gente fecharia essa vista aqui, mais ou menos, ó. Na direção um pouco desse banquinho, um pouquinho mais para cá, ó, fecha aqui e fecha aqui. Aí a gente tem o nosso prédio bem mais próximo da cena. Depois seria só fazer enquadramento mesmo. Nesse caso, mesma coisa. Está bem distorcido aqui, tá, chega a ficar um pouco, apesar do projeto ser um pouco confuso, né, porque tem muito elemento, mas a gente percebe que a distorção que está dando a câmera nesse lado aqui, a gente acaba confundindo mais ainda o projeto. Questão do fundo, né, está bem resolvido, mas o lance da distorção mesmo, que é um negócio realmente complicado para a gente fazer. Né? Câmera do quarto, mesmo esquema, a gente não vê teto, a gente não vê o fim das coisas, não vê cama. Esse é o tipo de imagem que não poderia ser wide, essa daqui. Né? Ela tem que ser um pouco mais retangular no outro sentido para a gente poder ter um afastamento maior na imagem e enxergar mais a parte do quarto mesmo, né? Que aqui não tá nada dá para ver direito, né? Fica tudo cortado pela metade. Essa imagem, ó, bacana, né? Imagem bem legal. Porém tem uns errinhos de câmera aqui, ó. Observa que está bem distorcido esse vasinho. O piso aqui, ó, parece que é uma rampa, né? Tá caindo muito para cá e depois ele acerta. Então a perspectiva tá, a câmera está muito forçada, né? Ela acaba dando uma distorção muito grande. Vocês sempre têm que observar em piso, né? Quando imagem interna, assim, que dependendo do estilo que vocês forem colocar o ambiente, sempre observa bem o piso aqui na parte de baixo, para ver se ele não está caindo, porque acaba ficando esquisito, né? Essa distorçãozinha aqui do vaso, às vezes até passa, só que também está tudo caindo para cá, ó. A gente percebe bem essa caída. Essa parte, a mesma coisa, o piso chega aqui, parece que ele está caindo. Essa câmera, era só abaixar um pouco a câmera que a gente consegue ter ela bem certinha, né? Olha essa parede aqui, o tanto, né? Imaginando a linha reta aqui, observa o tanto que ela está caindo para cá e depois ela vai ajustando para cá até chegar nessa quina que está reta. Então é outro negócio que tem que tomar bastante cuidado, porque está caindo tanto para cá quanto para cá, né? O nosso ponto de fuga está aqui embaixo, nesse caso, né? Que aqui em cima está certo. Nesse caso aqui, ó, mesma coisa, está tudo caindo, né, para cá.
para todos os lados. Em cima está certo, só que aqui observa esse armário, quanto que ele abre, né? Tipo, se ele fosse estar reto, ó, ele estaria aqui. Ele está abrindo bastante. A distorção da câmera está muito grande aqui. Então, às vezes é questão de ajuste de câmera, ver um outro posicionamento que fica melhor, baixar um pouco mais essa câmera, mover o target um pouco para cima, para a gente ter a imagem reta. Igual aqui nessa quina. Essa quina aqui está certinho. Só que chega aqui, ele sobe, e aqui ele sobe. Aqui ele desce e desce. Então fica uma perspectiva meio forçada, né? É isso. Né? Os erros mais comuns assim para vocês ficarem de olho no trabalho de vocês de câmera, né? Para não ter distorção em excesso, esse tipo de coisa. E agora a gente vai... né, eu vou mostrar algumas maneiras de se fazer a câmera para alguns ambientes aqui e mostrar esse lance de como fazer a correção de câmera, esse tipo de coisa. Para quem já mexe com V-Ray, essas dicas que eu vou dar aqui já servem bastante, apesar da câmera ter muito mais configurações, mas a parte de enquadramento já vai servir bem já. Então olha só, vou pegar aqui, vou começar com esse banheirinho aqui. Banheiro geralmente é uma crise, né, para colocar a câmera, ainda mais um banheiro estreitinho e comprido. Qual é o recurso que eu utilizo aqui para poder enquadrar legal a minha cena? Primeira coisa, ó, pensa que essa parede aqui, ela está aqui, né, o armarinho está batendo aqui. Só que se eu deixar essa parede no lugar que ela está, eu não vou conseguir colocar a câmera e enxergar esse armário, não tem como, né? A câmera vai acabar começando a ver daqui, mais ou menos. Então, um recurso que é válido é vocês pegarem a parede onde vocês vão colocar a câmera, que é o que estaria atrás dela, e puxar ela para trás. Nunca vocês vão aumentar o ambiente. Tá? Aumentar, por exemplo, pegar, tá pequeno aqui, vou pegar então essa parede minha da direita e vou aumentar um pouco aqui para parecer maior. Nunca façam isso. Pensando em imagem comercial, porque isso daí pode dar problema depois, né, da pessoa olhar e falar, mas coube tudo isso aqui, a gente vem aqui e não cabe nada. Então tem que tomar muito cuidado para não fazer isso. Agora, toda a parede que está para trás da câmera é válido vocês aumentarem, né, mantendo a mesma proporção, só descendo ela, para poder encaixar essa câmera aqui para ver esse banheiro. Senão a gente não consegue também. Ah, mas dá para usar o clipe, né, e cortar. Não tem como. Por quê? Como a minha parede está colada aqui, na hora que eu der o clipe, o que, que vai acontecer? Ele vai começar a cortar tudo que está aqui. Então ele não vai cortar só a parede, ele vai cortar também partes aqui do meu armário. E aí complica tudo, né? Então, eu puxando essa parede, se eu não puxar, eu teria que começar a minha câmera mais ou menos daqui. Aí o que, que acontece? Eu não consigo enxergar. Né? Ó, saindo daqui, observa, o meu observador está aqui, olha só. A minha vista onde estaria, né? Eu não consigo enxergar nada aqui. Então, puxei. E aí eu levo lá e dou uma colada aqui na minha câmera também. Para poder ver melhor. Feito isso, eu já transformo a minha vista da perspectiva em câmera. Para eu subir, o que, que dá distorção na câmera? Ó, a gente vai ver o que, que é essa distorção. Se eu tiver o observador em uma altura e o meu target na mesma altura, eu tenho a perspectiva perfeitinha. Se eu começar a variar, tipo target para baixo, observador para cima ou vice-versa, eu começo a ter essas aberturas nas paredes. Tá? Então, para eu subir essa câmera junto, tipo, se eu selecionar aqui o observador, subir, aí eu tenho que selecionar o target, subir também. Fica ruim, né? Fica difícil fazer desse jeito. A gente vai ter que vir aqui, mais ou menos, se eu quiser deixar retinho, ficar de olho e tal. Então, uma dica para vocês já movimentarem isso de uma vez é clicar na linha que une os dois. Aí ele já automaticamente seleciona os dois. Lembra que também vocês podem clicar em um, Ctrl apertado, clica no outro. Tá na mesma. Geralmente, em ambiente interno, eu deixo a câmera mais ou menos no meio do cômodo, para eu ter a mesma relação de piso e teto.
Depois, às vezes, eu mudo alguma coisinha, eu tenho, às vezes, que subir um pouquinho para ver alguma coisa a mais, mas por padrão, assim, na hora que eu começo a setar a minha câmera, posicionamento, eu deixo mais ou menos no meio. Ok. Aí eu olho na minha vista da câmera 1, tá horrível, né? Não consigo ver o misturador do chuveiro e um pedaço da torneira só. O que a gente tem que fazer agora, depois de ter criado a câmera, primeiro passo, Shift F na vista da câmera, para eu poder ver realmente o que está mostrando o meu render, né? Aí em cima disso, ó, eu posso vir aqui na minha câmera e posso diminuir um pouquinho a minha abertura dela. Eu não posso diminuir muito, ó, porque senão o que acontece? Ó, começa a ter problema na visualização. Então, por exemplo, com um lens de 10, ó, beleza, eu vejo o banheiro inteiro. Só que o banheiro, ao invés de ter o tamanho real dele, ele fica parecendo um túnel. Né? Parece que tem 100 metros para chegar no fim do banheiro. Então, vocês têm que tomar muito cuidado para não criar esse tipo de perspectiva que alonga o ambiente. Porque aí, às vezes, acaba ficando complicado. Eu tenho que ter uma vista mais ou menos natural. Ó. Tá. Feito isso, o que eu posso fazer? Eu tenho muita parede aparecendo aqui e parede aparecendo aqui. Então, aí para eu ajustar isso daí, o que eu faço? Eu vou mexer na resolução da minha imagem. Ó. Então, eu tiro aqui o cadeado, eu diminuo essa proporção entre os dois, né, para eu ter a imagem mais fechadinha, mais no formato do meu banheiro. E aí depois eu trabalho o meu lens para chegar mais perto. E aí a gente vai dessa maneira. Posso vir aqui, eu trazer um pouco mais para cá, baixar, no caso aqui, um pouco mais a minha câmera. E aí eu começo a ter um pouco mais vendável, né, a minha vista. Como eu estou cortando a parede aqui, né, essa parede estaria aqui, então é legal, aqui, ó, como a minha parede da porta, né, começa aqui, é legal só eu fechar esse pedacinho aqui para não ficar aparecendo o finalzinho aqui do meu espelho, né, da pia. Então, para isso aí eu posso ou chegar mais perto da minha câmera ou movimentar ela. Pronto. Esse é o tipo de imagem que a gente realmente não consegue ver muita coisa, né? Não tem como a gente ter uma vista ampla, né, legal. Eu não gosto de deixar a imagem reta, eu gosto sempre de virar um pouquinho para ter uma perspectiva melhor. Mas aqui vocês observam que está tudo reto. Né? Eu não tenho... Esse é o esquema de vocês observarem. Né? Se as linhas que estão na vertical, se elas estão retinhas. Como que eu vou tirar isso daí? Ó? Imagina que eu quero pegar uma vista mais de baixo para cima. Então, se eu descer a minha câmera, ó, e o meu target continuar, o que acontece? Ó? Agora observa que essa parede está caindo para a esquerda, essa linha ainda está reta, e aqui está puxando para a direita. Ou seja, eu criei um ponto de fuga lá em cima que vai fazer a união desses dois pontos. Como que mas eu quero, né? Vamos dizer, eu quero a minha vista de baixo para cima. Para eu corrigir essa distorção que ficou aqui, como que eu vou fazer? Na câmera, tá? Se eu clicar com o botão direito na minha câmera, mesma maneira que a gente fez para selecionar o target da câmera, eu tenho em cima do câmera target, eu tenho aqui, ó, Apply Camera Correction Modifier. O que ele vai fazer? Ele vai corrigir a perspectiva que vocês têm. Então, olha só, vou clicar, ó, automaticamente ele deixa todas as linhas verticais retas de novo. Olha só, então eu tenho olhando de baixo para cima, só que está tudo reto. Então esse é um recurso, ó, depois que vocês fizerem isso, vai aparecer aqui, ó, acima do target, o Camera Correction. E aí a gente tem o Amount. Então,
para eu trazer uma perspectiva de 2 pontos e não de 3, né? O que ele fez? Ele precisou de 4,461 para melhorar essas minhas paredes, ó. Tanto que, ó, se eu diminuir isso daqui, ó, ele vai criando a minha distorção para lá ou para cá. Se eu clicar em Guess, ele volta lá para o que a gente tinha. Só que aí, como eu já baguncei minha câmera inteira, eu não consigo, né? Agora, se eu continuar... vamos deixar mais para baixo. Então, baixei. Para ele refazer, aí eu clico no Guess. Para ele, né, acertar de novo a minha perspectiva. Quero subir ela agora, né? Guess. E ele acerta aqui. Tem casos que, né, não tem como ele acertar. Então, vou deixar ela mais ou menos retinha mesmo daquele jeito. Pronto. Então, para esse tipo de banheiro, seria mais ou menos... Eu posso até... Porque se a gente fecha muito também a câmera, acaba ficando muito esticado, né? Então, nessa proporção aqui, eu acho que ficou legal. Vamos ver. Sempre é bom a gente renderizar para visualizar como é que ficou. Mas eu acho que já dá um resultado. Para quem não tem V-Ray instalado, não se preocupa com a maneira com que o meu está renderizando, tá? Os de vocês é renderizado de cima para baixo, mas está certinho. Olha só. Então, seria uma vista bacana para a gente mostrar um banheiro. Então, esse seria o meu truque, vamos dizer, para fazer imagens que são, tipo, estreitas e mais compridinhas, né? Tipo banheiro, basicamente vai ser banheiro, né? Eu pego a parede que está atrás da câmera, puxo ela para poder posicionar a câmera num pedaço, né? Que eu consiga depois mostrar tudo o que tem que ser mostrado aqui no banheiro. E aí o esquema de se eu desço um, subo outro ou vice-versa, utilizar o nosso câmera, né? O correction, para manter a perspectiva. Se vocês olham nessa imagem, vocês percebem que está tudo retinho, tudo certinho, não tem uma distorção grande de perspectiva. Fica muito mais agradável, né, o olho humano, uma imagem mais reta, né? O cara que vai comprar a tua imagem, ele não quer olhar onde é para estar reto e o negócio está caído, né? Tem que estar tudo reto, senão já dá problema. Então, minha dica para esse tipo de imagem é essa. Puxa a parede de trás. Vamos ver agora aqui, casinha popular. Então, tipo, ó, tenho aqui um projetinho de uma casinha. Já coloquei uma no vizinho e quero fazer basicamente a fachada dessa. Né, e pegando um pouquinho da do vizinho. Mesmo esquema, ó, crio minha câmera target em qualquer lugar. Geralmente eu já ponho ela dentro da rua, mais ou menos, né? Digito C para ver o que está acontecendo e já Shift F para visualizar. Esse tipo de imagem externa não é uma imagem legal para a gente fazer ela retangular, nesse sentido. É uma imagem para a gente fazer ela mais wide, né? Para a gente ter uma maior amplitude na imagem, né? Não ficar fechadinho. Então, primeira coisa, eu vou dar uma ajeitadinha na câmera mais ou menos aqui. E agora eu mexo na resolução. Então, destravei aqui. Agora eu vou aumentar, ó. Mais ou menos aqui. Por quê? Nesse tipo de imagem não é tão interessante aparecer tanto asfalto desse jeito. A gente tem que tentar focar um pouco mais na casa do que no asfalto. Né? Aqui eu estou com quase 1/3 da imagem de calçada e rua. Isso não é bacana. Então, como que eu vou fazer isso? Posso subir aqui. Subo mais um pouquinho. A lateral aqui, por exemplo, ó, do jeito que estava. O que acontece aqui nessa lateral? Primeiro que a gente já observa que a parede está torta. Né?
por causa da distorção, que o meu observador está mais baixo do que o target. E aí a gente olha aqui que ficou, né, um buraco aqui, nessa parte. Aqui está fechadinho, legal, mas aqui a gente ficou com esse buraco, que não é legal a gente ter. Então o que a gente vai fazer? A gente pode pegar só a câmera mesmo e trazer mais para cá, para dar esse fechamento. Aí eu acho que tá bom. Deixa eu ver. Às vezes nem tem necessidade de mostrar muito desse muro. Por exemplo, o foco aqui dessa imagem seria essa casa, tá? E não essa. Então eu posiciono ela de uma maneira que ela pegue o máximo da imagem. Eu não vou pegar, por exemplo, e fazer isso aqui. Né? Também não vou fazer isso. Eu centralizo mais ou menos ali para que eu possa visualizar bem todos os detalhes dessa casa e que eu tenha um vizinho aqui do lado. Se eu quiser trazer mais de frente, ó, aí eu já perco muito o foco dessa casa. Eu já começo a ver mais dessa, já começo a trazer um pouco do foco para cá também. Então, mais ou menos isso. Se vocês observaram, eu vou aplicar o Camera Correction. Pronto. Aí ele arrumou a perspectiva. Agora está tudo retinho. Se vocês observarem, a minha câmera está mais baixa que o observador. Por quê? Eu costumo, em imagem de fachada, desse tipo assim, nesse tipo de imagem, eu sempre, de fachada no geral, assim, eu costumo sempre trabalhar com o observador para baixo. Por quê? Porque ele acaba dando mais imponência na casa. Né? Eu vejo a casa de baixo para cima um pouco, né? Não pode ser muito também. Fica muito mais imponente a minha perspectiva do que se eu tiver ela reta. Ó. É uma câmera legal também, nada contra, né? Fica legal. Só que eu prefiro, para dar um ar mais imponente na casa, trazer o meu observador mais para baixo. Então, é uma diferença, assim, pouca entre um e outro, né? Não pode ser muito também. Mas a gente visualiza melhor. Então, o enquadramento está legal. Depois, aqui atrás, a gente teria, né, o fechamento, tal, tudo certinho. Vamos ver como fica. Mas já é uma maneira legal de visualizar. Né? Super simples, né? Depois eu só teria que pegar aqui, aumentar essa calçada, tal, para dar o fechamento. Porque às vezes a gente monta a câmera, tal, na modelagem fez alguma coisa a menos, vamos dizer, né? Depois a gente tem como, por exemplo, se eu virar para cá, só para tirar aquela parte da calçada. Aqui também sai uma câmera bacana. A gente tem o foco bem forte nessa primeira parte, né, nessa primeira casa, e depois a gente caminha para outra casa. Então, a imagem, para ela ter o destaque, ela não necessariamente tem que estar no centro da tela, o foco que vocês querem. Né? A gente tem algumas regras depois que a gente vai ver, mas se eu colocar a casa aqui no centro, por exemplo, essa parte aqui, que é o que mais chama atenção nessa imagem, se eu colocar ela no centro, ela já perde um pouco dessa atenção e vai jogar a atenção para o que tiver mais ou menos por aqui. Então, a minha dica para fachada de residência, esse tipo de coisa, é o target mais alto do que o observador, um pouco. Né? Não vamos exagerar demais também. Vamos para o próximo. Depois desse, para a gente fazer um pouco do clipe. Imagina que a gente tem um cineminha. Tá? Isso aqui foi uma imagem que eu utilizei para fazer aquele tutorial do Volume Light, que a gente vai ver isso depois. E eu tenho a parede dele aqui, modelado certinho. Eu posso trazer essa parede para baixo, da mesma maneira que eu fiz lá no banheiro. Só que aqui, depois dessa parede, basicamente eu não tenho nada. Então dá para usar o clipe de uma maneira fácil aqui. Né? Se eu tivesse essa parte das poltroninhas aqui mais perto aqui, aí já dá problema, porque na hora que eu der o clipe, ele já vai chegar muito perto da poltrona e pode cortar ela. Aí seria melhor puxar essa parede para baixo.
Mas nesse caso, a gente consegue resolver direto. Então, ó, vou fazer a câmera aqui. Já venho na perspectiva, digito C e vou colocar ela mais ou menos no meio. Vou na câmera 1, Shift F para eu visualizar. E antes de eu começar a ver a resolução, para ver se está legal, ou a posição da câmera, eu já vou usar aqui o meu clipe. E vou aumentar o clipe, o Near, né? Near Clip. Aumento ele até ele começar a cortar o que está aparecendo. Pronto. Então aqui está a minha linha do clipe. Ó. Já cortei, belezinha. Já estou enxergando bem. Só que eu tenho que trazer um pouco mais para trás isso para eu poder enxergar mais aqui. Imagina que essa linha aqui ó, é o telão. Ela está vindo até aqui. Então ela está fora da minha imagem, né? Então o ideal aqui, eu posso ou puxar a minha câmera para trás, ou simplesmente mudar o meu lens. Tenho que tomar cuidado sempre com o lens, ó, porque ele vai, se eu vou diminuindo, ele vai criando túnel, né? Então eu tenho que tomar muito cuidado para não criar essa distorção estranha na imagem. Às vezes eu deixo, ó, por exemplo, aqui, pô, tá legal, não tá, né, tendo uma distorção muito grande na profundidade, e depois eu posso só ajeitar a câmera para eu ter esse clipe que eu quero. Vou trazendo. Opa. Eu vou ajustando para eu poder ver certinho, né, o que eu estou querendo ver. Ó, 26 está bom, 24 ele já começa a esticar demais. Então o valor 26 é o valor ideal aqui no caso, para essa, né? E aí eu trabalho o clipe para tirar. O tamanho do render, tipo, tá legal, não precisaria mexer pelo tipo de ambiente que é, né? Se a gente olhar o ambiente, ele é um pouco maior mesmo na vertical aqui do que na horizontal. Então, esse formato aqui tá legal. Se eu mexer no formato, ó, assim eu estico demais, né? Dou muita profundidade no ambiente. O que vocês têm que pensar, esse lance da profundidade, é a distância que a gente tem das coisas, né? Tipo, eu não tenho uma distância visualmente, assim, normal, tão grande dessa parte da poltrona até chegar onde estaria a minha câmera e eu na parede, ó. Aqui dá uma impressão muito maior dessa distância. Então a gente tem que tomar cuidado para não ter. Porque assim, o nosso olho não vai estar no chão, né? Que a gente vai ver certinho essa distância que tem a poltrona até a parede. Nosso olho vai estar mais ou menos a 1,70, mais ou menos. Ou seja, essa parte de baixo ela vai estar cortada. Né? A gente, olhando assim reto, a gente não vai conseguir ver o piso. Então, praticamente, a gente vai ver o quê? A poltrona. Né? Se a gente vê um pouquinho do piso, é um mínimo do piso antes de chegar nessa primeira poltrona. Se a gente estivesse parado aqui na porta, mais ou menos olhando. Então, é por aí que vocês vão definir se o ambiente está numa posição correta ou não. Imagina vocês parados de pé e olhando, né? Se eu ver a poltrona em primeiro plano, tá certo. Se eu ver muito piso antes, tipo assim, tá errado, porque eu não tenho todo esse campo de visão ali, né? O meu campo de visão vai estar mais ou menos aqui, ó. Né? Eu vejo ali a primeira poltrona, mais ou menos. E aí a gente tem certinho. Aqui eu não coloquei nem para baixo nem para cima, né? O target e a câmera estão na mesma altura. E assim tá legal, vamos ver. Essa dica de como saber se a perspectiva está errada, né? Essa proporção ou não, a gente vê. Deixa eu aumentar um pouquinho. Utiliza esse esquema que eu falei. Tipo de ver. Imagina você dentro do ambiente olhando ele, né? Então, tipo, se tiver coisas que estão perto de você, você não vai ver a base, né? Você já vai ver o objeto mesmo. Agora, se são coisas que estão mais longe, aí você já tem que ver o piso, porque o campo nosso de visão já permite,
visualizar esse piso, né? No caso aqui, a gente praticamente não veria piso mesmo antes, né? Porque está próximo. Então, nesse caso, usando o clipe, tranquilo, né? Não tem dor de cabeça. Sempre que vocês tiverem alguma coisa que está longe, né? Assim, proporcionalmente longe, pode usar o clipe. Não tem problema, o clipe está cortando aqui. Agora, se tivesse pertinho, por exemplo, se essa poltrona tivesse aqui, ó, aí já é problema, né? Ó, porque ela já corta aqui, né? Teria que jogar ela para lá. Então aí é questão de observar. Se der para usar o clipe, usa. Se não der, puxa a parede de trás. Vamos lá. Cozinha. Vamos ver nessa cozinha como a gente faria uma imagem wide, né? Uma imagem wide, então, ó, a gente olhando, vamos fazer a câmera. Eu vou fazer fora mesmo da parede. Ele já manteve aqui a última configuração. Sim. Então, como eu estou fora da parede, eu estou enxergando a parede. Imagem wide sempre vai estar no meio do ambiente. Altura, né? Mais ou menos no meio. Meio que um padrão. Eu já vou usar o clipe aqui direto para a gente poder enxergar lá dentro e começar a mexer no que precisa. Ó. Então, eu vou deixar meu clipe ó, bem perto aqui da minha parede. Imagem wide também geralmente é retinha, tá? A gente não tem perspectiva de lado, nada. Então aqui, vou deixar perto aqui. Na hora que cortar já tá legal. Beleza. Shift F. E aí eu tenho que trazer esse formato dessa imagem para o wide, né? Então eu vou, primeira coisa na resolução, vou trazer aqui o meu formato. Mais ou menos isso. Aí agora a gente vai testando, né, até chegar num formato bacana. Tá, mais ou menos isso. Aí agora eu posso trabalhar minha câmera tanto trazendo ela para fora e aumentando. Porque se eu mexo direto aqui no lens, pode acontecer aquele esquema de distorção esquisita, né? Valores muito baixos aqui no lens, eles tendem a dar uma distorção estranha. Mais para cá, aquela parte ali. Vou trazer um pouquinho mais para esse lado aqui e vou diminuir o clipe dela. Não, eu posso, né, qualquer coisa, se eu quiser mais fechadinho, ou abrir mais. Mas pensando numa imagem mais wide, né, seria por aqui. Então, geralmente assim, imagem wide, vocês colocam a câmera para fora e usam o clipe, né, porque dá até para puxar a parede também, mas eu acho que não compensa. Eu acho melhor usar o clipe e regula a imagem para ela ficar esticadinha, né. Seria uma maneira da gente visualizar, por exemplo, aqui nesse caso, a cozinha inteira olhando de frente, né? Tomando muito cuidado também para não criar aquela distorção que faz a cozinha ficar muito longe. No caso aqui, a cozinha, né? Faz ela ficar muito longe. Além disso, a gente poderia também ter uma imagem normal dela. Por exemplo, vindo daqui. Aí eu tiro, né, o clipe. Vou ter que mexer ali na configuração, né? Ajeito aqui a nossa configuração do render. Aí eu já vou deixar ela mais quadradinha. E aí a gente vai ajustando. Câmera é ajuste, né? A gente vai... Essa eu posso colocar,
Nesse tipo de imagem, quando a gente tem móvel assim, que está lá por trás, esse tipo de coisa, é legal a gente deixar o observador um pouco mais alto, para a gente poder enxergar o que está acontecendo lá atrás também, né? Não ficar preso só no que está aqui no primeiro plano. E aí a gente usa o Camera Correction para dar uma ajeitadinha. E vamos ajustando. Então, vamos ver. Já seria dentro do mesmo projeto uma outra maneira de mostrar mais em perspectiva, né? A gente já consegue visualizar. Deixa eu aumentar aqui. Já consegue visualizar o projeto mais de uma maneira mais legal de enxergar. Na imagem wide hoje em dia, pelo menos, não está tanto assim acontecendo tanto, né? Imagem desse tipo, assim, em perspectiva mesmo, atrai mais, né? Fica mais bonito, né? Para demonstrar aqui o projeto. Maravilha. Externa. Aí a gente pega e aparece um negócio desse tamanho aqui. Então, a gente tem maneiras aqui, por exemplo, de fazer essa câmera. Observa que é sempre mais ou menos a mesma coisa. A gente taca a câmera lá, depois vem com o shift lá, né, para poder definir. E vai ajustando. Aqui é o mesmo esquema da casa. Ó. Como eu tenho uma cena externa, eu gosto de deixar o target um pouquinho mais alto. Tirando o prédio, tá? Prédio eu não costumo fazer isso, mas imagens assim no geral. Ó, a gente teria uma opção, por exemplo, para mostrar uma fachada grande dessa. A gente tem que tomar cuidado para não deixar muito longe. Tudo depende do que vai ser mostrado, né? A gente não pode forçar demais. Ó. Aqui acontece um esquema onde a gente teria muito céu, né? É muito céu como imagem. E aí a gente pode trabalhar a nossa configuração aqui para deixar ela mais esticadinha. Aí o que acontece? A gente elimina um pouco desse céu. Deixo aqui, por exemplo, para ela ficar mais estreita, né? E depois eu jogo a câmera, movimento aqui a minha câmera, né? Ó, trazendo esse desenho um pouco mais para cima. Aí aqui eu já inverti, já joguei mais ou menos na mesma linha. Para depois eu ajustar. Posso pegar só o target. Deixar mais ou menos aqui. Aí desse jeito a gente consegue localizar aí certinho. Tem que usar o Camera Correction ali de novo. Deixa eu colocar aqui. Aí a gente consegue pegar uma fachada grande dessa, né? E visualizar tudo certinho. E fica com uma quantidade pequena de céu, desse tipo de coisa, para não atrapalhar muito aí a nossa, né, a nossa vista. Porque não fica mais da metade da imagem de céu e a outra parte asfalto, não sei o que, o foco da nossa imagem mesmo fica muito pequeno. Por ser uma fachada muito larga, né?
acaba tendo que trabalhar esse recurso de esticar ela um pouquinho. Bom, vamos ver agora mais um, que é a parte de prédio, né? O resto fica tudo funcionando dessa mesma maneira, tanto para a imagem interna quanto para a imagem externa. A maior dificuldade, vamos dizer, está na questão de prédio, de fazer fachada de prédio. Por quê? Aquele lance da distorção que puxa para cima, ou em cima do prédio fica um bico muito forte, né? Então, por exemplo, se eu for fazer uma imagem da fachada disso aqui, por exemplo, eu vou jogar minha câmera mais ou menos aqui. Vamos ver. O prédio já é um negócio bem mais chato de fazer, porque geralmente o cliente ele quer a câmera bem baixa e olhando para cima. Então tá, aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, colocar a nossa câmera, né? Tem cliente que quer a câmera praticamente encostada no chão, e eu vou jogar isso aqui para cima. Ó. Vou só, antes, né, vou regular meu render aqui. Eu deixo mais ou menos no formato do prédio. Trago aqui. O que acontece? Ó? Uma lástima, né? Existem muitas imagens que eu vejo vendendo dessa maneira, né? O prédio joga mesmo esse ponto de fuga para cima, mas a grande maioria das vezes o cliente não vai gostar. Aí eu jogo aqui o meu Camera Correction. Pronto. Agora sim. Ah, só que aí o que acontece? O prédio está muito para cima. Só que eu tenho que lembrar que eu tenho que manter a minha câmera aqui embaixo. Eu não posso, por exemplo, subir muito para ver o térreo ali, por exemplo, né? Eu tenho que manter de uma maneira, geralmente, que eu vejo um pouquinho da parte do térreo só. Geralmente é assim que trabalha esse tipo de câmera. Então aí eu vou, afasto. Isso aqui é uma coisa que tem que treinar muito. Pegar realmente a modelagem e ir testando, porque não é tão simples, né? Estou quase chegando num posicionamento, vamos dizer. Tá. Aí eu observo que ficou um bico aqui, né? Tá bem bicudo o prédio. Então o que eu faço? Vou lá na resolução, vou diminuir de novo. Eu não posso, em prédio, assim, nesse caso, eu não posso deixar muito em torno, né, no prédio, porque senão o trabalho, né, depois de ter que arrumar tudo, colocar as coisas em volta tal, acaba dando um trabalho enorme. Então, quanto mais fechadinho vocês deixarem a vista, melhor, para não ter muito, né? Um pouco de bico, assim, vamos dizer, em prédio, ele vai acabar ficando. Né? O que não pode é ficar muito. A gente tem que fazer uma regulagem para que não fique tanto, né? Para ter essa regulagem, a gente tem que trabalhar o target e a câmera, as diferenças de altura. Conforme eu baixo aqui, por exemplo, ele vai chegando mais próximo da minha câmera, né, da altura da minha câmera, ele vai ficando melhor. Porém, vai ficando difícil para eu enquadrar, porque se eu pegar e fazer isso aqui, por exemplo, ó, enquadrou legal. Só que às vezes o cliente quer a câmera mais baixa. Então vocês podem, puxa para baixo, aí eu desço minha câmera e vou puxando. Aí vamos ver. Ó, o bico aqui já não está tão forte, porque eu deixei os dois mais próximos, aí eu posso aproximar. Pronto. É só ajustar um pouquinho aqui. Pronto. E aí eu aproximo. Né? Nunca é legal em prédio vocês cortarem o bico do prédio, sempre é bom deixar um espacinho.
E aqui embaixo a mesma coisa, né? Deixar um espaço também. Aí depois dessa rua, por exemplo, eu puxaria ela, eu colocaria outra calçada aqui. Nessa parte aqui do lado esquerdo, eu continuaria alguma coisa para depois preencher isso daqui. E aqui também, né, preencheria do jeito que tem que ser. Não preciso fechar mais. Se eu quiser, sempre é legal deixar um pouquinho a mais do que tem o prédio, né, para a gente poder humanizar um pouco mais. Aí se eu quiser fechar isso daqui mais, eu diminuo mais a proporção para ficar mais longe e eu aumento meu lens. Aí eu fecho as laterais. Aí eu humanizaria aqui só a parte que está por trás. Né? Então, o que vocês têm que tomar cuidado com o prédio é o bico lá em cima ficar muito exposto. Isso vocês vão regular diminuindo a diferença de altura entre o target e o observador. Não deixar tipo muita diferença, porque senão ele vai dar bico mesmo, não tem jeito. Pode usar o Camera Correction lá para arrumar. As linhas aqui vão ficar retinhas, né? O que tiver na vertical. Só que o bico vai ficar muito forçado. Então, tomar cuidado com isso. Geralmente, ó, uma distância, né, para dar certo. Uma distânciazinha do prédio. O formato da imagem um pouco bem fechadinho, né? Aqui, como é um prédio de esquina, então eu tenho muito muro, né? Então eu não posso ficar cortando também demais o muro. E as alturas, aí depois a gente vai, né, regulando de acordo com o que o cliente quiser. Mas é mais ou menos próximo, né, não muito também, mas próximo do chão. Para a gente poder ter a visualização que geralmente o cliente quer. Né? Aí sempre a gente vai ter que dar uma humanizadinha na rua, esse tipo de coisa. Né? Seria mais ou menos por aqui. Vamos ver. Depois é só controlar os excessos aí de perspectiva, né? Trazendo um ponto mais próximo do outro. Mas sempre vai ter, né? O que não pode é ter uma distorção muito forte na parte de cima do prédio. E as linhas da vertical tá tudo retinho. Beleza. Venderia tranquilo uma câmera dessa. Bom, então é isso. A parte de câmeras, assim, pelo menos um bom princípio para vocês aprenderem a fazer enquadramento, trabalhar algumas coisas na câmera, é por aí. Agora eu vou mandar esses arquivos para vocês, vou mandar alguns outros também, para vocês criarem câmeras. Junto com a aula vão esses arquivos que eu trabalhei aqui na aula para vocês darem uma treinada, né, uma treinadinha aí de como fazer esse enquadramento. E depois a gente vai pegar um exercício dessa aula onde a gente vai trabalhar alguns outros ambientes para que vocês entendam certinho. Né? Lembrando que o aprofundamento mesmo de câmera a gente vai fazer no módulo 3, mas agora já é um negócio para vocês visualizarem legal e aprender a controlar esse lance da resolução do render junto com a câmera, beleza? Então, beleza. Então, na próxima aula a gente vai ver novos comandos, novas coisas e avançando aí para a gente chegar próximo do final do módulo 2. Boa aula, então. Tchau.